Circle of Inevitability, capítulo 44. Escutando. Lumian teve que investigar, mas não conseguiu encontrar nenhuma anormalidade, fazendo com que o loop fosse reiniciado antes do tempo. Teve que considerar começar pelos problemas periféricos e avançar um passo de cada vez. Sua ideia inicial era encontrar as amantes do padre esta tarde e usar escutas e outros métodos para ver se sabiam de alguma coisa. Se não ganhasse nada ou não tivesse oportunidade por enquanto, iria à catedral encontrar o padre e conversar com ele sobre o dia a dia da aldeia. O primeiro alvo de Lumian foi Sybil Berry, amante do padre Guillaume Bennett e irmã do pastor Pierre Berry. Ela tinha um relacionamento próximo com as duas pessoas anormais, então talvez ela soubesse de alguma coisa. O amigo de Lumian, Guillaume Jr., Guillaume Berry, era primo distante de Pierre Berry. Até a cor do cabelo dele era diferente e eles não moravam juntos. Sybil Berry tinha 24 anos e era casada com Jean Maury, um homem de meia-idade com quase 40 anos. Ele estava solteiro há mais de 30 anos. A razão pela qual ele pôde se casar com Sybil Berry foi porque não tinha nenhum requisito para dote. Lumian suspeitava que o motivo pelo qual ela se casou com ele usando apenas uma pequena quantidade de bens era que ela já havia se tornado amante do padre naquela época e precisava de um marido para ser pai de seu filho ilegítimo. O padre havia prometido algo secretamente. Embora Intis tivesse a mente aberta e os filhos ilegítimos fossem comuns, muitos maridos ou esposas ainda estavam dispostos a colocar os filhos ilegítimos de seus cônjuges sob sua proteção, apesar de ficarem zangados quando descobriram. Afinal, isso equivalia a ter um criado ou empregada livre adicional no futuro. Além disso, eles não tinham o direito de herdar nenhum dos bens, mas os clérigos da Igreja do Eterno Sol Ardente não tinham permissão para se casar e ter filhos. Frequentemente, encontravam pais para seus filhos ilegítimos. Lumian chegou à casa de Jean Maury, uma casinha branca acinzentada nos limites de Cordoue, com apenas um andar. Atrás da cozinha ficava o quarto, e o outro lado estava ligado ao porão, servindo de sala de estar e sala de jantar. Não havia banheiro, eles só construíram um galpão nos fundos da casa. Lumian entrou sem bater, vindo silenciosamente para a lateral da casa e agachando-se sob a janela do quarto. Naquele momento, alguém estava sentado lá dentro. Lumian podia ouvir a respiração deles e determinou a altura correspondente. Não muito tempo depois, passos leves vieram da cozinha para o quarto. Não houve necessidade de calcular. Como caçador, Lumian naturalmente tinha em mente o peso aproximado do dono das pegadas. Provavelmente era uma mulher, provavelmente Sybil Berry. A impressão que Lumian tinha de Sybil Berry era de uma mulher com cabelos pretos macios e lisos que não gostava de amarrá-los como as outras mulheres. Ela o deixou solto ou amarrado em um rabo de cavalo, dando a sensação de que ainda era uma jovem solteira. Suas características faciais não eram notáveis, mas eram suaves e redondas, muito carnudas. Nesse momento, Jean Maury, que estava sentado em silêncio no quarto, falou sombriamente. O padre veio esta tarde? Sua voz era igual à dele, um tanto abafada. Ele era o tipo de pessoa que costumava conversar debaixo do olmo na praça da aldeia, respondendo uma em cada 4 ou 5 frases. Além disso, muitas vezes tinha preguiça de pentear o cabelo preto. Seus olhos castanhos estavam sem vida e sua barba não estava bem raspada. Ele parecia sombrio. Ele esteve aqui. A voz de Sybil Berry ainda era um pouco infantil. Ela nasceu assim. Jean Maury ficou em silêncio por um momento antes de perguntar, você fez aquilo? Sim, Sybil respondeu francamente. Jean Maury ficou em silêncio novamente. Quando Sybil foi até a cozinha, ele disse,
não tenho muito a dizer sobre o padre, mas tome cuidado com os outros homens, especialmente Pato Russell. Pato Russell era marido de Madonna Bennet. Sua esposa também era amante do padre. Lumian, que estava do lado de fora da janela, ficou secretamente sem palavras. Esse relacionamento estava realmente bagunçado. Ele ganhou uma opinião mais elevada do padre. Ele tinha vindo para Sibyl-Berry à tarde e teria um encontro com Madame Poales à noite. Ele poderia ser considerado um trabalhador modelo na área de trapaça. Se pudesse alocar mais energia nesta área para os assuntos da igreja e combiná-la com suas capacidades e maquinações, ele poderia ter avançado por muito tempo na posição clerical e se tornar um beyonder. A posição clerical era a posição de um clérigo da Igreja do Eterno Sol Ardente. A partir da primeira categoria, era hostiário, leitor, orador, acólito, subdiácono, diácono, também conhecido como padre ou pastor, bispo, arcebispo e cardeal. O Papa não estava nas fileiras do clero. Entre eles, o sexto escalão e acima os tornavam clérigos seniores. Nas palavras de Aurore, era possível que possuíssem superpoderes. Quanto aos 3 escalões mais baixos, eles cuidavam principalmente das tarefas da catedral e do apoio aos rituais. Nos últimos séculos, eram apenas títulos glorificados e não eram tratados como verdadeiros clérigos. Os acólitos de 4ª categoria geralmente eram estudantes recém-formados no seminário. O subdiácono de 5ª categoria poderia representar um verdadeiro sacerdote para presidir uma catedral numa área rural. A situação em Cordoue era a mesma. Um subdiácono de 5ª categoria era o padre, um acólito de 4ª categoria era o vice-padre, e eles contavam com alguns servos. Guillaume Bennet só precisou avançar mais um posto para se tornar um verdadeiro padre. Eu entendo, Sibyl-Berry respondeu simplesmente às exortações do marido. Jean Maury mudou de assunto. Seu irmão Pierre voltou do pastoreio? Sim, há um ritual importante que requer a ajuda dele, Sibyl explicou casualmente. Um ritual? As pálpebras de Lumian se contraíram ao ouvir isso. Jean Maury perguntou, o festival da Quaresma? Não, é um ritual de Deus, respondeu Sibyl impacientemente, não pergunte muito. Você saberá quando chegar a hora. Jean Maury reconheceu lentamente e disse, louvado seja o sol. Sibyl não respondeu e saiu do quarto para ir até a cozinha. Lumian imediatamente fez um julgamento. Sibyl tinha certa compreensão das negociações secretas entre o padre e o pastor Pierre Berry, mas seu marido, Jean Maury, desconhecia completamente. O ritual do qual ela estava falando não era a cerimônia de sacrifício na festa. Provavelmente estava relacionado à 12ª noite. Tendo ganhado alguma coisa, Lumian saiu da casa de Maury e correu para o prédio de 2 andares onde moravam Pato Russell e Madonna Bennet. Ao contrário de Sibyl, Madonna Bennet era casada com sua parte na herança. Pato Russell também recebeu a sua parte da sua casa original, para que pudessem construir uma casa digna e confiar mais de 20 ovelhas aos pastores para pastar. Lumian não sabia quando Madonna se tornou amante do padre. Só sabia que no ano passado, antes de ficar com Madame Poales, o padre visitava Madonna com frequência. Talvez o tabu de sua identidade tenha despertado algum tipo de chama. Nesse momento, Pato Russell, que tinha barba de cavalheiro, andava de um lado para o outro na cozinha. Ele perguntou a Madonna, que estava ocupada comandando a empregada, quando você convidará o padre novamente. Ele tinha uma expressão fervorosa, esperando se agarrar à pessoa com poder real em Cordoue. Madonna olhou para a filha ilegítima do pai de Pato, que também era a criada que cozinhava, e disse em tom sutil, não sei. Depende do humor dele. E sua condição física, suponho. Lumian,
que estava escutando do lado de fora, murmurou silenciosamente: Você não vai frequentemente à catedral para rezar recentemente? Você pode perguntar a ele enquanto estiver fazendo isso. Pato Russell se recusou a desistir. Frequentemente vai à catedral? Lumian franziu a testa. O grupo do padre está planejando algo secreto na catedral? Ele realmente não dá a mínima para o eterno sol ardente e o Sun City. Depois de ouvir por um tempo, Lumian caminhou da casa de Russell até a catedral, na extremidade da praça da vila, na esperança de conversar cara a cara com o padre. Porém, quando chegou à catedral, Guillaume Benet já não estava lá. Apenas o vice-padre, Michel Garrigue, em frente ao altar. Este estrangeiro de Dariège formou-se no Seminário Teológico de Bigorre. No ano passado, foi enviado a Cordoue por ordem do bispo para ser vice de Guillaume Benet. Ele geralmente era condenado ao ostracismo e era responsável apenas pelo registro de funerais, casamentos e recém-nascidos. Durante o último loop, Lumian chegou à catedral e encontrou o padre saindo. Este último pediu-lhe que rezasse no dia seguinte, não dando a Michel a oportunidade de ouvir as orações e confissões dos fiéis. Michel era mais alto que Lumian. Lumian sentiu que havia crescido de 2 a 3 centímetros depois de consumir a poção caçador. Ele tinha quase 1,8 metro de altura. Era um jovem rapaz com cabelos castanhos cacheados. Olhando para Michel Garrigue, que vestia uma túnica branca com fios dourados, Lumian abriu os braços. Louvado seja o sol! Depois de se curvar, ele olhou para Michel, querendo ver como esse vice-padre reagiria à etiqueta da Igreja do Eterno Sol Ardente. Se houvesse alguma hesitação, Lumian poderia determinar que havia sido implicado pelo grupo do padre. Mas Michel Garrigue se virou imediatamente com a mesma postura. Louvado seja o sol! Ele não hesitou em nada. Seus olhos castanhos estavam cheios de alegria e expectativa. Pelas palavras de Madonna Benet, o grupo do padre discutia frequentemente assuntos aqui. Como vice-padre, Michel deveria ter percebido alguma coisa, certo? Lumian não perguntou diretamente. Ele olhou em volta e perguntou: O padre não está aqui? Ele saiu há algum tempo, respondeu Michel. 3 estrangeiros chegaram aqui há cerca de 15 minutos, sem sucesso. Os olhos do vice-padre eram apaixonados, como se perguntasse se Lumian faria uma confissão enquanto estivesse aqui. Considerando que o padre poderia ter feito um desvio e se escondido na catedral, esperando que Madame Poales trouxesse o jantar e estivesse escutando sua conversa com Michel, Lumian suspirou deliberadamente. Então esqueça. Rezarei novamente amanhã. Os olhos de Michel perderam o brilho. Lumian se virou e saiu da catedral. Ele planejava ir até a residência de Michel quando a noite caísse para ver se conseguia alguma informação útil. Vendo que o sol estava prestes a se pôr, ele voltou para casa e perguntou a Aurore: Você encontrou alguma coisa? Aurore assentiu levemente. Além das anormalidades que você mencionou, também descobri que há algo errado com o vice-padre, Michel Garrigue. Lumian não escondeu a surpresa. Ponto.